bom dia a todas. Espero que estejam todas bem. Vamos iniciar o nosso estudo, o estudo do nosso primeiro Zenshin desse ano. Como eu já havia colocado no grupo, vamos estudar a mensagem de Ano Novo, enviada pelo presidente Kida, e o encarte fé, que saiu no BS de julho do ano passado. Vamos começar com a mensagem. Avance de forma sábia, harmoniosa e alegre. Sinceros parabéns pela partida repleta de esperança do ano do avanço e dos valores humanos. O magnífico brilho do budismo do sol está começando a iluminar as comunidades locais e a sociedade global cada vez mais. Neste ano de 2020, celebramos os 90 anos do aniversário da fundação da Soka Gakkai e os 45 anos de aniversário do estabelecimento da SGI. Alinhando a nossa vida com a lei mística, o ritmo fundamental do grande universo, vamos fazer com que a vida do tempo sem início, nosso estado de Buda inerente, resplandeça com o sol do amanhecer, de forma refrescante, dia após dia, e criar valor ilimitado e imensurável de paz e de felicidade. Como ele vem falando aqui, nesse trechinho, vamos alinhar nossa vida com a lei mística. Então, ele está falando para a gente alinhar os nossos objetivos com essas datas comemorativas. Além dessas datas, nós temos estamos comemorando também o Zenshin, os 15 anos do Zenshin. Então, vamos alinhar os nossos objetivos a essas datas comemorativas. Vamos fazer objetivos grandes, como a Sara fala. Não vamos sonhar pequeno, vamos sonhar grande, já que a gente vai usar o nosso tempo para sonhar, vamos sonhar grande, não é mesmo? Então vamos fazer os nossos objetivos em alinhar com as datas comemorativas da Gakkai. Vocês vão ver que como é diferente, lançar um objetivo alinhado, a essas datas comemorativas. Como ele está falando ali no início, aprimorar é tornar algo melhor, avance de forma sábia e harmoniosa. Esse é o ano do avanço, então vamos avançar de forma sábia e harmoniosa. Como está a nossa lista de objetivos? Como eu já disse, vamos alinhar nossos objetivos e vamos fazer uma lista, vamos voltar quando eu era da DFJ, sempre incentivava a todos os jovens e até as crianças a fazer lista de objetivos. Vamos fazer a lista de objetivos desse ano. Não vamos encarar como as pessoas estão falando, é um ano perdido. Não é. A gente tem que fazer a nossa lista de objetivo para a gente avançar. Se o nosso objetivo estiver ligado a quando tudo voltar ao normal, mas a gente tem que fazer. A gente tem que orar, sentar e orar para quando tudo voltar ao normal e que volte o mais rápido possível, para a gente continuar nos nossos objetivos. Esse é o ano o ano Zenshin, o ano do avanço em tudo, pessoal, profissional, na organização. Então, vamos fazer objetivos claros para todos os aspectos da nossa vida, E para que isso aconteça, a gente tem que mudar a nossa postura, Não é possível avançar com hábitos antigos, É a oração e a ação. Então, a gente vai sentar e orar Daimoku para a gente ter iluminação e sabedoria, para a gente mudar os nossos hábitos, para a gente saber em que rumo que eu tenho que mudar para a gente poder avançar, não é mesmo? Dando continuidade, agora a gente vai passar para o encarte fé, a página 7. Aqui fala: o presidente da SGI, Daisaki Ikeda, certa vez proferiu o seguinte incentivo sobre o escrito Resposta à Monja Leiga Nichigon, no qual Nichiren Daishonin afirma: se sua oração será ou não respondida, isso dependerá da sua fé. De maneira alguma deverás me culpar. Ikeda Seisei observa: pessoas de forte fé nunca se estagnam, nem ficam num beco sem saída. Aqueles que perseveram na fé experimentarão o poder de perceber dentro da própria vida o mesmo grandioso estado de Buda alcançado por Nichiren Daishonin, e serão capazes de direcionar tudo rumo à felicidade. E os que obtiverem acesso por meio da fé jamais serão vencidos pelos infortúnios. Como está falando aqui,
A gente nunca se encontra num beco sem saída se a gente faz Daimoku. Quanto mais frondosa uma árvore, mais forte são suas raízes. Então a gente tem que fortalecer as nossas raízes através do Nam-myoho Renge Kyo. E assim a gente não vai cair jamais. O leão nunca sai para caçar com um plano B, senão ele vai morrer. Né? Se ele não caça, ele vai ser caçado. Então a gente tem que ter essa convicção do leão. Né? A gente sair com nossos objetivos sem um plano B. A gente tem que fazer nossos objetivos focado na lei mística, no Nam-myoho Renge Kyo. E a gente vai conseguir com certeza. A gente tem que ter essa mente positiva e através do Daimoku a gente vai conseguir os nossos objetivos. Agora passando para a página 9 do encarte, a segunda coluna, a primeira coluna aqui embaixo, começa no trecho. Na vida pode acontecer de terem de enfrentar tempestades de perseguições, furacões do destinos e infindáveis angústias. Quando se depararem com os sofrimentos, encarem-os firmemente. Em vez de fugir e recuar, desafiem determinadamente a recitação do Daimoku, decididos a vencer pela fé. Por outro lado, nos momentos alegres e felizes, sentem-se também diante do Gohonzo imbuídos de gratidão e recitem Daimoku para criar ainda mais causas para uma alegria ainda maior. Orar Daimoku tanto no sofrimento como na alegria. Nessa sincera e inabalável devoção na prática da fé contínua existe a transformação do karma e também a revolução humana. Não consigo me conter de tanta alegria por recitar Daimoku. Se conseguirem se sentir assim no fundo do coração, experimentarão a verdadeira alegria. Fé resoluta é oração resoluta e contínua recitação de Daimoku. Uma pessoa que possui o Daimoku em primeiro lugar é inabalável. Ela não se acovarda, ela não se recua, ela não é derrotada. Isso porque dentro do seu coração arde uma forte fé, uma forte chama do espírito invencível e da alegria. Aqui diz tudo, né, sobre fé. A gente tem que manter o fogo ardente na fé, né? Mas não que a gente tenha que fazer aquele Daimoku de fogo ardente, e sim de uma água corrente. A gente tem que sempre manter o Daimoku, o Gongyo e Daimoku de todos os dias. Porque a gente não sabe quando vai aparecer a manifestação do nosso karma. Quando ele ocorrer, a qualquer momento da nossa vida, porque a gente não sabe quando que ele vai ocorrer, a gente tem que estar imbuídos de muita fé e muito Daimoku. E se a gente manter esse Daimoku de água corrente, a gente vai ter a oportunidade de mostrar o poder da nossa fé, porque a gente não vai ser pego desprevenido. Porque quando a gente está imbuído de fé e Daimoku, a gente enfrenta qualquer situação mais calmo, mais sereno, porque a gente vai ter sabedoria e tranquilidade para enfrentar. Que nem a gente está passando agora por esse momento de pandemia, de esse vírus que está assolando todo o mundo, né? Não é só a gente, todos, como diz o meu patrão, está todo mundo no mesmo barco. Mas a gente age diferente porque a gente tem Daimoku, né? Então a gente tem que estar imbuídos de muito Daimoku para enfrentar qualquer situação. Não só essa que a gente está vivendo, mas qualquer fase da nossa vida. Como eu disse, né? A gente não sabe quando que vai manifestar o nosso karma. Então a gente tem que estar imbuídos de Daimoku sempre. Como que a gente tem que agir como Zenshin? Será que eu tô avançando? Né? Zenshin significa avanço. Então a gente sempre tem que avançar. Nem que seja um passo sequer, mas a gente sempre tem que estar avançando. No dia 19 de todo mês é o dia do nosso Daimoku, do Zenshin, né? Então, se eu tenho um objetivo de 1 hora de Daimoku, no dia 19, eu faço 2 horas de Daimoku. Se eu tenho um objetivo de 2 horas, eu faço 3 horas de Daimoku no dia 19, e assim sucessivamente, para a gente se conectar ao coração uma das outras. E então, agora a gente vai entrar na página 37 do encarte. É um trechinho bem pequenininho, aqui e aqui. É necessário que desenvolva força vital suficiente para enfrentar
com serenidade qualquer obstáculo e jamais permitir ser derrotada. A fonte dessa fortaleza é a fé. A chave para a felicidade é a fé. Aí, para complementar, a gente vai voltar para a mensagem. Continuando da onde a gente parou. Nichiren Daishonin declarou: quando uma pessoa que apresenta provas claras no presente expõe o Sutra de Lótus, também surgem pessoas capazes de crer. Exatamente de acordo com esse ensinamento de Nichiren Daishonin, nós da família Soka superamos e transformamos uma por uma todas as intempéries do destino da vida e das dificuldades da sociedade, recitando e propagando o Daimoku do juramento Seigan pelo Koserufu. Continuamos nesse desafio incansavelmente. Nada é mais eloquente que o acúmulo dessas comprovações reais na prática da fé. A humanidade anseia pela filosofia da esperança da revolução humana e por estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra. Vamos compartilhar esses grandiosos princípios filosóficos ainda com mais otimismo, sinceridade e convicção, ao indicar, dialogar e transmitir sua importância ao maior número de pessoas possível. Então, por meio da nossa fé, a gente vai conseguir tocar o coração das outras pessoas. E nesse momento, isso que a gente está passando, é uma grande oportunidade para a gente fazer shakubuku, para a gente tocar o coração das pessoas. O único meio de comunicação que a gente está tendo são os telefones e os aplicativos. Então, vamos tocar o coração das pessoas, vamos ligar, vamos escutar a voz delas, vamos sentir o que elas sentir com o coração tudo o que elas estão sentindo e fazer a propagação da lei, porque do jeito que a gente está fazendo o Daimoku, a gente está conseguindo superar tudo isso. Lógico que tem dias que a gente está mais cabisbaixa, mais triste, mas a gente sabe que tem o Gohonzon, a gente sabe que tem o Nam-myoho Renge-kyo, a gente senta a hora e a gente mantém o nosso equilíbrio e volta ao eixo, né? Então, a gente tem que fazer a propagação, tocar o coração das pessoas, né? A minha vida está comprometida com isso, né? Com a propagação. Decidi no Daimoku, que eu vou tocar o coração de muito mais pessoas e tirá-las do sofrimento. Nesse ano, quais são um ponto que eu devo avançar? Quais são os pontos que eu preciso avançar? O que eu não posso adiar, o que eu não posso admitir, né? A gente tem que manter esses pontos e tentar segui-los, né? Para a gente não cair no erro. Afinal de contas, como eu já disse, esse é um ano de 15 anos do Zenshin. Então, a gente tem que avançar, tanto nossa vida pessoal, quanto a gente tem que avançar em tocar o coração das pessoas, propagar e tirar muito mais pessoas do sofrimento. Agora, voltando para o encarte, na página 12, um trechinho na segunda coluna. Ao superar as próprias dificuldades por meio da prática da fé, pode-se compartilhar com outras pessoas alegrias e experiências obtidas. Ao mesmo tempo, isso fortalece a convicção de quem as incentivou, tornando ainda mais inabalável sua fé no budismo. De toda forma, as atividades da Gakkai impulsionam as pessoas para o desenvolvimento, para a realização da revolução humana. Agora, as nossas atividades da Gakkai estão sendo todas por aplicativos. Cada comunidade vê uma maneira melhor, né, de qual aplicativo usar. Nesse grupo do Zenshin, especificamente para membros, né, porque a gente é um grupo de treinamento para membros, para jovens senhoras até 45 anos. Então, aqui a gente usa incentivos mútuos somente com membros. Mas as outras atividades na comunidade, elas são feitas, são preparadas para membros e para simpatizantes também. Então, quem tiver seus shakubuku, coloque no grupo, né, e convide, vamos ver se a gente consegue o maior número de convidados possível. Agora ficou mais fácil, a maioria das pessoas estão em casa. Então, quem tiver convidado, coloca no grupo para escutar, para ver, né, uma atividade nossa. Afinal de contas, a gente tem que agradecer de todas as formas, né? Estar vivo é um motivo de felicidade. Através da prática, conquistamos um estado de vida inabalável. Assim como o navio precisa de uma bússola, as pessoas estão buscando uma fé. E as pessoas que as conduza na vida, né?
Então, vamos tocar o coração das pessoas e dar essa bússola para elas, né? Que possamos ensinar ainda mais pessoas a brilhar, né? E como forma de incentivo, um relato é sempre um ponto, né? De uma forma de incentivo a todos. Nesse relato da Thelma, que vamos ter a seguir, a gente vai ouvir um pouco da experiência dela. E tem um ponto que ela não conta nesse relato dela, que eu peço licença para contar. Ela falou para mim uma certa vez que ela é uma pessoa muito serena, então ela usa como uma estratégia, né, dentro do ambiente de trabalho, que ela trabalha em hospital, as orientações que a gente passa, né, no grupo, as orientações de Seisei, para acalmar e deixar o ambiente mais sereno em que ela trabalha, né? Nesse momento em que as pessoas estão mais conturbadas, tá agitado, né? O ambiente do hospital, então ela usa as orientações até para amenizar o ambiente de trabalho. Então, eu vou encerrando por aqui a minha parte da matéria. Agora a gente vai dar um intervalo para ter o relato da Thelma e logo em seguida a Carol dá continuidade na matéria. Muito obrigada pela oportunidade. Um bom dia a todas.